Olá! Quarta aula sobre Ordo Salutis. Espero que você tenha assistido às aulas passadas. Falamos sobre o processo da salvação, eleição ou chamado. Na aula de hoje trataremos sobre regeneração. A Ordo Salutis busca descrever, em sua ordem lógica, os movimentos vários do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção. O novo nascimento, então, é um ato exclusivo de Deus na vida do homem a quem ele quer salvar, transformando a sua inclinação ao mal em uma disposição para fazer o bem, e isto para a glória de Deus. A verdade de que o homem necessita desse novo nascimento é um dos pontos centrais na teologia cristã. Não se estuda soteriologia sem passar por este assunto importantíssimo, regeneração. Infelizmente, ainda hoje, muitos cristãos não entendem corretamente o que é o novo nascimento e, assim, não percebem seu significado fundamental conforme exposto na Bíblia Sagrada. A pergunta de Nicodemos sobre como é possível o homem nascer de novo ainda permanece sendo a pergunta de muita gente. Então, nós conversaremos sobre este importante tema ao longo desta aula a partir de alguns pontos. Primeiro, existe diferença entre novo nascimento e regeneração? Não. A Bíblia utiliza regeneração, novo nascimento, como sinônimos para fazer referência a uma transformação radical operada pelo Espírito Santo na vida dos redimidos. Então, a palavra regeneração é a tradução de um termo grego, palikénesia. Curiosamente, esse termo grego é aplicado apenas duas vezes em todo o Novo Testamento. A primeira está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 19, versículo 28, que faz alusão a uma restauração escatológica. A segunda é encontrada na epístola de Paulo a Tito, lá no capítulo 3, versículo 5, onde Paulo a utilizou no contexto da salvação do homem. É preciso saber que a expressão novo nascimento e outras correlatas como ser vivificado, nascido de Deus e etc., são também utilizadas no Novo Testamento para transmitir a mesma verdade. E elas servem perfeitamente ao objetivo de indicar uma mudança drástica na vida do indivíduo. Segundo ponto, novo nascimento na Bíblia Sagrada. A doutrina acerca do novo nascimento é apresentada ao longo de toda a Escritura. Mesmo no Antigo Testamento, a Bíblia aponta para a necessidade de o homem nascer de novo. Por exemplo, no Salmo 51, encontramos o salmista falando da condição natural do homem como pecador. Ele faz alusão a esta condição quando diz, lá no verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Neste salmo, Davi, apontando para o pecado original, que significa o pecado derivado da queda do gênero humano, ele fala sobre esse nascimento em iniquidade. A Bíblia deixa muito claro que a pecaminosidade marca a todos os homens sem exceção, e isso desde o seu nascimento, fazendo com que o coração deste homem seja inclinado ao mal antes mesmo de cometer algum tipo de pecado, porque a natureza dele é corrompida, a natureza dele é pecadora, e isso por causa da queda. Após reconhecer a total depravação do homem, lá no verso 10, Davi, ele compreende que apenas uma intervenção divina é capaz de capacitar o homem a fazer o que é correto diante de Deus, através de um novo coração e a renovação de um espírito reto. Quando vamos a Isaías, lá no capítulo 57, versículo 15,
lemos que Deus é aquele que vivifica o espírito dos abatidos e o coração dos contritos. Quando chegamos em Ezequiel, lá no capítulo 36, versículo 26, nós encontramos a seguinte expressão, palavra de Deus: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Isso tem a ver diretamente com novo nascimento. Então, a doutrina do novo nascimento, ela é bastante consistente já no Antigo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, nós percebemos que a doutrina da regeneração se torna ainda mais clara. Por exemplo, em João 3, o próprio Jesus falou sobre ela em sua conversa com o fariseu Nicodemos, advertindo aquele homem sobre a necessidade de nascer de novo. Os apóstolos também falaram de forma extensiva sobre a necessidade do novo nascimento. Detalhadamente abordaram este tema. Por exemplo, 2 Coríntios 5,17, Efésios 2,5, Efésios 4,24, Colossenses 2,13, Tito 3,5, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 23. Então, há uma abundante informação doutrinária sobre este assunto, regeneração, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. E diante disso há uma pergunta: o que significa novo nascimento? De forma objetiva, como podemos conceituar novo nascimento? E este é o nosso terceiro ponto, definição de regeneração. Antes, porém, permita-me tomar uma água. Antes, porém, de definir novo nascimento, é preciso saber que, do começo ao fim, a salvação é inteiramente pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus. Então, do início ao fim, a salvação tem a ver exclusivamente com Deus. Então, no processo da salvação, o homem é um agente passivo. Na escritura de Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao 6, Paulo disse: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta escritura deixa muito claro que, pela graça e mediante Jesus Cristo, o Espírito Santo é enviado para regenerar nossa natureza e realizar em nós o milagre do novo nascimento. John Piper, ele afirma que o perdão salva um pecador da maldição da lei e do lago de fogo. A aceitação por meio de Cristo lhe concede a entrada no céu. Todavia, no novo nascimento, o domínio do pecado começa a ser destruído e a alma passa a ser ajustada para o uso do Senhor. A Santa Bíblia se refere ao novo nascimento com persistência. Em João 3, no espaço de 4 versículos, o Senhor Jesus declara 3 vezes a importância do novo nascimento para que alguém seja salvo. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, dada a importância do novo nascimento, nós temos que entender o seu conceito, temos que compreender o que isto significa. Definindo novo nascimento, nós podemos afirmar que é um milagre realizado em nós, e quando isto realmente acontece, é operada uma mudança da nossa natureza interior, pela qual transmite a vida de Cristo à alma, produzindo em nós os frutos pacíficos da justiça. Novo nascimento é um nascimento espiritual que afeta completamente a conduta, modificando o caráter. É uma mudança radical, completa e total no interior da pessoa. Novo nascimento é uma mudança de mente e de coração para com Deus e para com o pecado. É uma metamorfose da natureza moral do ser humano. O novo nascimento é uma obra sobrenatural e instantânea de Deus que outorga nova vida ao pecador que aceita Cristo como seu Salvador pessoal. Através deste glorioso milagre, o pecador é ressuscitado da morte do pecado para a nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, novo nascimento, ou ressurreição espiritual, ou regeneração, é o que acontece quando Deus desperta aqueles que estão espiritualmente mortos em delitos e pecados e os capacita a se arrependerem de seus pecados e terem fé em Jesus Cristo. É Deus, por sua graça, pelo Espírito Santo em Jesus Cristo, tirando a nossa natureza terrena e dando-nos da sua natureza divina. No novo nascimento ou na regeneração, Deus age no âmago, Deus trabalha no ponto mais fundamental da pessoa humana. Isso significa que não há preparação, não há nenhuma disposição precedente por parte do pecador. O pecador, precedentemente, ele não decide, eu vou nascer de novo, eu vou mudar de vida. Não, 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 não. O homem é passivo nesse processo. Ele não solicita, ele não contribui para que esta nova vida lhe seja dada por Deus. Portanto, no novo nascimento ou na regeneração, Deus aplica, Deus age, Deus faz, Deus concede vida ao que foi chamado. Deus concede vida àquele que outrora estava morto em seus delitos e pecados. Então, mediante tudo que foi dito, nós podemos afirmar que no novo nascimento, ou na ressurreição espiritual, ou na regeneração, esta é uma obra criadora de Deus e, portanto, é uma obra na qual o homem é puramente passivo e na qual não há lugar para cooperação por parte do homem. Isto é um ponto fundamental na compreensão do milagre do novo nascimento. Quando nós falamos em novo nascimento, a passividade do homem precisa ser compreendida. A atuação exclusiva de Deus tem que ser percebida. É Deus, por sua graça, é Deus, pelo seu poder, quem age, quem faz, quem realiza, quem dá vida. Deus e Deus apenas. Então, repito, este é um ponto totalmente importante, visto que salienta o fato de que a salvação é integralmente de Deus. A obra criadora de Deus produz uma nova vida em virtude da qual esse homem, vivificado com Cristo, participa da vida ressurreta e pode ser chamado nova criatura. Então, como nós somos passivos em nosso nascimento físico, também o somos no nascimento espiritual. Em outras palavras, novo nascimento é uma obra
que Deus somente realiza. Deus somente faz. João diz que os filhos de Deus são aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Semelhantemente, Pedro escreve: segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 de Pedro 1:3. Na regeneração, ou no novo nascimento, ou na ressurreição espiritual, Deus substitui nossos corações de pedra por corações de carne, para que nós que estávamos mortos em delitos e pecados, nós que nenhuma atenção dávamos a Deus, nós que nada queríamos com o céu, através de uma ação poderosa de Deus, nos tornemos espiritualmente vivos. Isso é novo nascimento. Quarto ponto. Como acontece isso? Como é produzido o novo nascimento? João, através do seu evangelho, registra aquele importante acontecimento, conversa de Jesus com Nicodemos. E nesse registro, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus não utilizou a figura do novo nascimento sem motivo. Não, ao contrário, ele utiliza essa expressão para apelar para a verdade de que ninguém é capaz de fazer qualquer coisa em relação ao próprio nascimento. Então, a expressão ela foi usada com um sentido extraordinário, proposital, nascimento. O homem é passivo, ele não é ativo, jamais será. Então, quando Cristo utiliza essa expressão, ele utiliza para enfatizar de que ninguém é capaz de fazer qualquer coisa em relação ao próprio nascimento. Por isso, o homem jamais poderá, por sua própria ação, por seu próprio esforço e obra, nascer de novo, isto é, ele não pode se autorregenerar. Não há como. Devemos lembrar que Nicodemos, nesse texto, João capítulo 3, deixa bem claro que Nicodemos era um fariseu zeloso, era um homem com uma religiosidade impecável. Ele estava, Nicodemos, familiarizado com a ideia de que a salvação era obtida pelo esforço humano. Esse era o pensamento. Eu me esforço, Deus me retribui. Eu pago o preço, recebo a medalha de honra. Esse era o pensamento. Nicodemos tinha este pensamento. A ideia era de que a salvação é obtida mediante o esforço humano. Boas obras, observação da lei de Moisés. Nicodemos pensava assim. No entanto, o ensino de Jesus confronta esse conceito equivocado. Confronta esse pensamento deturpado de Nicodemos, mostrando que a salvação é dom de Deus. E aí, para deixar isso ainda mais claro, Jesus ilustra a incapacidade humana do novo nascimento, fazendo referência ao vento que sopra onde quer, e mesmo que nós possamos ouvi-lo, nós não podemos controlá-lo. Desta maneira, Jesus conclui: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ao fazer esta conexão, ao fazer esse paralelo, o Senhor Jesus estava simplesmente ensinando que, da mesma forma que ninguém pode controlar onde o vento sopra na terra, assim também o Espírito Santo é totalmente soberano na obra da regeneração. E a sua ação incompreensível
misteriosa, é completamente livre, é totalmente independente, porque o vento sopra onde quer, soberania, independência. E aqui eu destaco três importantes aspectos do novo nascimento. Primeiro aspecto: o novo nascimento é produzido através do sacrifício vicário, substitutivo de Cristo. A escritura de João 3,16 afirma: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu na cruz com um objetivo definido: qual? Salvar o homem dos seus pecados. Se Cristo não tivesse morrido, ressuscitado, não haveria salvação. Porque Cristo morreu, o mais vil pecador pode ser salvo, redimido, perdoado. O segundo aspecto do novo nascimento é que ele é produzido pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Em João 3,5, o Senhor Jesus fala em nascer da água. Esse nascer da água é uma expressão que faz referência à palavra de Deus. Por quê? Porque a água é símbolo dela. Portanto, Deus utiliza a pregação do Evangelho como um meio para produzir o milagre do novo nascimento no coração do homem. Isto é o que Jesus quis dizer com nascer da água. A água que nos purifica não é a água do batismo, mas a água da pregação do Evangelho, a água da palavra de Deus. Na escritura de Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia afirma que a fé vem pela pregação da palavra de Deus. O novo coração é gerado pela divina semente da pregação do Evangelho. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, a divina semente germina dentro de nós, produzindo uma nova vida. Aleluia. O terceiro aspecto do novo nascimento é que ele é gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente, é o promotor do novo nascimento. O Espírito Santo implanta em nós o princípio da nova vida e então somos gerados de novo. Essa ação do Espírito Santo é invisível, porém poderosa, porém perceptível. É como o vento que você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas percebemos os seus efeitos. Nessa ação salvadora, o Espírito Santo é livre, ele é soberano, é como o vento, ele sopra onde quer. Por isso a salvação é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Ninguém pode determinar onde o vento do Espírito vai soprar. E ninguém pode deter o vento quando ele sopra. A confissão de fé de Westminster ensina que Deus se agrada em chamar os eleitos de um modo eficaz no tempo que ele estabeleceu, por meio de sua palavra e do Espírito Santo, do estado de pecado e morte no qual, por natureza, encontram-se, para a graça e salvação por intermédio de Jesus Cristo. Deus faz isso, iluminando a mente deles de forma espiritual e salvífica, para que entendam as coisas de Deus, tirando deles seu coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, renovando-lhes a vontade, induzindo-os por seu imenso poder, aquilo que é bom e levando-os com eficácia a Jesus Cristo, mesmo quando se chegam a Cristo, o mais livremente possível, ainda estão recebendo, pela graça de Deus, esta disposição. A confissão helvética, que é a confissão das igrejas reformadas da Suíça. Essa confissão, conhecida como confissão helvética, diz assim: na regeneração,
o entendimento é iluminado pelo Espírito Santo, para que a pessoa possa compreender os mistérios e a vontade de Deus. E a vontade em si mesma não somente é mudada pelo Espírito Santo, mas também é dotada de habilidade, de modo que, por iniciativa própria, possa querer e fazer o bem. E cita como prova Romanos 8:4, Jeremias 31:33, Ezequiel 36:27, João 8:36, Filipenses 1:6, 29 e Filipenses 2:13. Por sua vez, o Sínodo de Dort declara assim: esta graça regeneradora de Deus não age nos homens como se eles fossem seres inanimados. Não anula a vontade nem as características da vontade deles. E não a constrange com violência, mas vivifica espiritualmente, cura, corrige e, com poder, embora gentilmente, submete-a, a fim de que, onde a rebeldia da carne e a obstinação antes dominavam sem controle, agora comece a reinar uma obediência disposta e sincera ao Espírito Santo. Essa mudança constitui o resgate e a liberdade verdadeira espiritual de nossa vontade. Em sua teologia sistemática, Roger afirma que todos os eleitos de Deus são, em seu tempo, inseparavelmente unidos a Cristo pela influência vital e eficaz do Espírito Santo, procedente dele como cabeça para cada membro verdadeiro de seu corpo espiritual. Assim sendo, assim, tendo sido feito um com Cristo, os eleitos são verdadeiramente regenerados e transformados em coparticipantes dele, bem como de todos os seus benefícios. Diante dessa grandiosíssima doutrina, a doutrina da regeneração, Sproul declara: a verdade é que, se ignorarmos a regeneração, a única esperança de um pecador ser novamente santo acaba para sempre. Cada homem que já teve seus olhos abertos para contemplar sua própria miséria espiritual concorda com as palavras do príncipe dos pregadores, Spurgeon. Não é uma pequena transformação que salva o homem. Também não é toda a moralidade do mundo, nem todas as graças comuns do Espírito de Deus, nem a mudança externa da vida. Tudo isso não é suficiente, a menos que sejamos vivificados e que uma nova vida seja produzida em nós. Esta é uma obra espantosa. Esta é uma obra gloriosa. O Sínodo de Dort teve um bom motivo para ensinar que Deus, ao regenerar um homem, usa uma força absoluta por meio da qual ele é capaz de poderosa e infalivelmente submeter e redirecionar a vontade do homem para a fé e a conversão. Paulo usou todas as palavras fortes que ele conhecia para nos ensinar que somos renovados por poder. Somos renovados por uma força surpreendente. Na escritura de Efésios, capítulo 1, versículos 19 e 20, ele orou para que os crentes de Éfeso soubessem qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Timothy Keller disse que não conhecemos poder maior do que a força que realizou a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo poder ressuscita a alma.
de Carson, declara assim: o poder de Deus na regeneração está entre as maiores demonstrações de sua onipotência na história do universo. Quando a formosa criação surgiu da mão de Deus, em frescor de beleza, as estrelas matutinas cantaram juntas e todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Entretanto, canções mais encantadoras celebrarão e brados mais sonoros se farão ouvir na consumação da redenção pelo poder do Espírito de Deus. Que coisa extraordinária. Isso comove a alma. Isso provoca emoções em nosso coração diante deste poder extraordinário, glorioso da regeneração. Quinto ponto. Quais os efeitos do novo nascimento? Nós podemos mencionar de forma bastante resumida os efeitos principais. Primeiro, ao nascer de novo, o homem deixa de estar morto espiritualmente, preso em seus delitos e pecados, por natureza, filho da ira. Ele deixa de ser isso, tendo sido vivificado. Ele passa a crer que Jesus Cristo é o seu Salvador. Ele se arrepende de todos os seus pecados e é declarado por Deus justo pelos méritos de Cristo e é adotado na família de Deus. Isso significa, basicamente, que ele sai da sepultura para se assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O segundo efeito do novo nascimento. Ao nascer de novo, o homem é capacitado a se submeter à vontade de Deus e viver uma vida que o agrade. Ele passa a aceitar, ele passa a compreender a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque tem agora a mente de Cristo e consegue discernir o que antes era loucura para ele. Assim, ele não está mais entre aqueles que amam as trevas. Ele está agora entre aqueles que amam a luz. Terceiro efeito do novo nascimento. Ao nascer de novo, o homem fica livre da culpa e do domínio do pecado. O que significa isso? Significa que ele não mais é escravo do pecado. Ele agora é servo de Deus. O resultado disso é que, ao invés dele receber o merecido salário do pecado, que é a morte, ele recebe o imerecido presente da vida eterna. Glória a Deus por isso. Quarto efeito do novo nascimento. Ao nascer de novo, o homem desfruta de uma viva esperança, tornando-se herdeiro de Cristo de uma herança incorruptível guardada nos céus. O regenerado, aquele que é nascido de novo, possui o Espírito Santo como selo, como penhor. E esse Espírito Santo, que é selo, que é penhor, é a garantia da glorificação que ocorrerá no dia vindouro, onde estará por toda a eternidade junto de Deus. Um quinto efeito do novo nascimento é que, ao nascer de novo, o homem nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Aquele que foi verdadeiramente regenerado, aquele que verdadeiramente nasceu de novo por uma obra poderosa, gloriosa, milagrosa do Espírito Santo, aquele que foi feito ovelha do bom pastor, repousa no conforto das palavras do Mestre e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso não implica jamais em comodismo, ao contrário, reflete a mais elevada devoção através da santificação, um processo que vai durar por toda a vida. Dessa forma, ao invés das obras da carne, ele demonstra em sua vida as evidências
do fruto do Espírito. Ele agora é cidadão do céu e tem uma vida condizente com a sua nova natureza. Aquele que é regenerado é descrito na Bíblia como sendo misericordioso, manso, pacificador, limpo de coração, tem sede e fome de justiça. Logo, somente com o novo nascimento, sendo regenerado, o homem que por natureza é filho da ira, pode ser transformado em cidadão dos céus, feito filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Todavia, existem várias objeções com respeito ao novo nascimento como uma obra exclusiva de Deus. Existem objeções à regeneração como uma obra que é operada exclusivamente por Deus. E no último ponto da nossa aula, eu quero fazer referência a duas. Existem muitas. E eu destaquei apenas duas objeções quanto à doutrina do novo nascimento como uma obra exclusiva de Deus. Primeira objeção: como pode Deus mudar o coração de um homem sem a sua permissão? Essa mudança não seria uma violação do seu livre arbítrio? Fazem essa pergunta. Quando esta obra regeneradora ela é apresentada como uma obra exclusiva de Deus, é Deus quem faz, é Deus quem age, é Deus quem realiza, é Deus quem opera tanto o querer quanto o realizar, pessoas se levantam com esta objeção. Como pode Deus mudar o coração do homem sem que esse homem permita? Essa mudança não seria uma violação do livre arbítrio do homem? Escute, irmão. A Bíblia ensina que o coração do homem, isso inclui o seu intelecto, suas emoções, vontade, está totalmente corrompido. Por natureza, o homem é pecador. Ele está morto espiritualmente em delitos e pecados. O homem é um agente livre no sentido de ter uma autodeterminação racional. Ele analisa questões e então determina seu curso de ação. Berkhoff afirma que o homem age livremente em harmonia com seus julgamentos e conceitos prévios, suas inclinações e desejos a partir da totalidade do seu caráter. Portanto, o homem escolhe, ele decide, ele age segundo o seu coração, natureza e caráter. Porque a natureza do homem é perversa e poluída, ele não pode jamais escolher um curso de ação que seja correto, que seja espiritualmente bom, para a glória de Deus. Todas as escolhas e decisões do homem estão plenamente de acordo com as características da sua natureza corrompida. Segundo Joel Bick, porque é um ser racional, o homem tem liberdade real. Contudo, por causa do pecado, no que se refere às verdades espirituais, o homem não tem qualquer liberdade para escolher absolutamente nada, tendo em vista que está morto em delitos e pecados. A vontade do homem é escrava do seu coração perverso. Por quê? Porque o seu arbítrio foi subjugado pelo pecado. A vontade dele é escrava do pecado. Então, por causa da trágica condição espiritual do homem, a ideia de que Deus necessita da permissão da pessoa para que possa mudar seu coração é totalmente antibíblica. Ele é escravo do pecado. Ele não tem desejo algum por aquilo que diga respeito ao céu.
Ele não tem interesse algum por aquilo que faça referência à salvação. Ele está morto em delitos e pecados. A Bíblia ensina que Deus é soberano mesmo sobre o coração humano. A escritura de Provérbios, capítulo 21, versículo 1, afirma que, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Um excelente exemplo do controle soberano de Deus sobre o coração do homem é o caso de Faraó, o grande Faraó do Egito. Deus disse: endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha falado. Deus endureceu o coração de Faraó de forma que ele não permitiu Israel sair. Foi Deus quem fez isso. Como resultado, Deus glorificou a si mesmo com muitos sinais e muitas maravilhas. Ora, Deus não pediu permissão a Faraó para endurecer o seu coração. Ele é soberano, irmão. A ideia de que o homem precisa deixar Deus mudar o seu próprio coração tem mais a ver com esse humanismo secular do que com o cristianismo bíblico. A Santa Escritura deixa muito claro que Deus é soberano sobre tudo e não há esfera de acaso, contingência, imprevisibilidade fora do seu controle. Nada acontece fora da vontade de Deus. Deus é o dominador de todas as coisas. Ele é totalmente soberano. Em Provérbios 16:33, a Bíblia declara que do Senhor procede toda a determinação. Deus criou, mantém e sustenta tudo que existe. Exatamente por isso, o acaso é uma impossibilidade. Não existe acaso. Aqueles que ensinam que o homem precisa permitir Deus mudar o seu coração são inconsistentes toda vez que oram a Deus para que salve uma pessoa. Eu quero pedir oração para que o Senhor salve o João. Se crê que Deus pede ao homem autorização para mudar o seu próprio coração, então não precisa pedir oração para que Deus salve alguém. Se Deus não pode mudar o coração humano, por que as pessoas oram como se ele pudesse? Segunda objeção. Se a regeneração, se o novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus, então, por que muitas pessoas creem em Cristo por um tempo e depois o rejeitam? A Bíblia ensina que aqueles que professam a Cristo e então o rejeitam, na verdade, nunca nasceram de novo. Nunca. Por favor, leia João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Nessa escritura, você verá que Jesus evita se envolver com algumas pessoas em Jerusalém porque sabia que a fé delas era falsa. Em Atos 8, 13 a 23, um homem que, segundo a Bíblia, creu e foi batizado, foi repreendido como falso cristão por Pedro. Por quê? Porque a sua fé era falsa. Ora, a parábola do semeador deixa isso muito claro, irmão. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 19 a 20, diz que aqueles que abandonam a fé nunca foram cristãos reais. Ele afirma: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós,
ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Uma pessoa que foi ressuscitada espiritualmente, uma pessoa que passou da luz para as trevas, uma pessoa que foi ressuscitada, regenerada, nasceu de novo pelo Espírito Santo, não pode rejeitar a fé, não pode decair da graça. Por quê? Porque a graça a sustém. Spurgeon vai falar, uma vez Deus acendendo a vela, ninguém pode apagá-la. Jesus disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E o decreto do Pai que me enviou é este: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 37, 39, 44, 63. Somente aqueles que têm sido escolhidos pelo Pai, expiados pelo Filho e regenerados pelo Espírito Santo é que são aptos a perseverar até o fim. Novamente, cito as palavras de Jesus em João 10, 14 a 16 e depois 26 a 29. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas estou conhecido. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. A segurança não está em mim, está nele. Glória a Deus. Caminhando para a conclusão desta quarta aula, afirmamos que um entendimento adequado do novo nascimento é crucial para a fé cristã. Todavia, uma visão desfocada vai comprometer muitas outras doutrinas, como as doutrinas sobre Deus, pecado original, a capacidade humana, a predestinação, a perseverança dos santos e etc. Infelizmente, algumas pessoas acreditam que o novo nascimento, a regeneração, depende da escolha do homem antes que da escolha exclusiva de Deus. A razão por que a doutrina do novo nascimento tem sido mal compreendida por muitas pessoas, mal entendidas, está claramente ligada a uma má compreensão da doutrina da eleição incondicional. E eu aqui abro um parêntese para lhe informar que brevemente nós iremos colocar à sua disposição uma série de aulas tratando sobre este importantíssimo assunto. Aguarde. Então, repetimos, a razão por que a doutrina do novo nascimento tem sido deturpada por muitos é que ela claramente vai conduzir à doutrina da eleição incondicional. Ainda que rejeitada por muita gente, a eleição incondicional, essa doutrina é claramente ensinada na Bíblia. Gruden, e eu termino aqui, Gruden, ele afirma que
O fato de que a regeneração é unicamente uma obra de Deus em que o homem em nada contribui, claramente indica que Deus e não o homem é o soberano sobre a salvação. Sinceramente, espero que você tenha sido edificado. No próximo vídeo, nós iremos conversar um pouco sobre conversão. Até lá, irmão. Grande abraço.